Bom dia, pessoal. Hoje quero que vocês me acompanhem aqui. É um dia aqui no Aras. Eu vou mexer num dos cavalos. Vou mostrar para vocês, aliás, eu mexendo em um dos cavalos, o Brandon. Quero que vocês me acompanhem. Bom dia, menina. Olha lá, ó. Olha lá quem tá olhando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Oh, não consigo dar zoom. Parissa, já olhando a gente, o que você está fazendo? Então, hoje vou trabalhar alguns cavalos, mas vou mostrar para vocês o trabalho de todo o processo, escovar, selar, tá bom? Então, eu quero que vocês me acompanhem aí, vamos lá. Bom dia, menina. Bom dia. Bom dia. Vem aqui dar bom dia lá. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Vem aqui, Cutil, vem aqui, Cutil. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem mais perto, vem. Vamos ali na cerca, vem. Hã? Ah lá, ela tá vindo. Não é ela que eu vou trabalhar, mas vamos dar oi. Deixa eu fechar aqui. Bom dia, menina. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Veio só pra dar bom dia, é? Hã? Eu vou primeiro mexer no Brandon, depois eu volto aqui. Vamos lá pro Brandon. Bom dia! Bom dia! Como que vai? Vamos colocar aqui. Bom dia, meu amor. Vamos trabalhar? Vamos começar a semana? Hein? Vamos lá? Por aqui é o seguinte. Hoje é terça-feira. Toda terça-feira a gente começa fazendo um exercício mais leve, ou a gente faz uma guia com umas rédeas auxiliares, né? Ou a gente faz montado um trabalho de chão com a cabeça mais... Vem aqui, ele vai fazer um pedágio antes. Ou a gente faz, vamos menino, bora trabalhar. Ou a gente faz um trabalho de chão. Quando eu digo trabalho de chão, é um trabalho que não tem obstáculos, varas, né? E a gente trabalha mais a musculatura da coluna, do posterior, pra gente começar bem a semana, tá? Então, vamos começar a escovação aqui. E a escovação, selar, vamos lá. A gente começa com a escovação. Como vocês repararam, eles estão tosados, né? A gente passa a maquininha nos cavalos nessa época do frio. E aí vocês vão me perguntar, mas Thiago, justo no frio vocês tosam eles? Sim, por quê? Porque esses cavalos de esporte, quando eles ficam muito peludos, além de alergia, né, que tem para debaixo do pelo, sujeira, né, quando eles tomam banho, eles demoram muito para secar peludos, né? Então, e como eles podem trabalhar em momentos como o fim do dia ou numa manhã fria, gelada, né? Então, para eles não se resfriarem e secarem mais fácil, então a gente tosa. Mas, em compensação, eles usam uma capa de frio durante a noite, né? Qualquer dia eu posso mostrar para vocês. E isso faz com que eles não passem frio, né? Então, não dá também para tosá-los e manter eles normal, né? Tem que colocar aqui uma capinha ali. A gente coloca a capa até nos cavalos que não usam, né? Alguns, né? Não todos. Que não tosam, né? Mas os que tosam é primordial. Então, aqui a gente dá aquela escovada. Como eles estão tosados, eu uso uma escova um pouco mais macia, né? De cerdas macias. A escovação foi feita. Ele adora.
Aproveita, já faz uma massagem, tira uma coçadela, né, menino? Aqui a gente faz a limpeza do casco antes de montar. Na verdade, a limpeza do casco ela tem que acontecer até antes de sair da cocheira, né? Porque às vezes pega um pedaço de graveto, uma pedra, uma madeira, né? Nos cascos. Muito bom. E o ideal é sempre a gente, né, limpar, porque cavalo sem os cascos não são nada, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito zelo nessa parte dos cascos, né? Às vezes fica sujeira lá em época de chuva, deixa os cascos mais úmidos. Então a gente evita de ficar muito úmido também, ajuda a dar aquela secada. Muito bom? É isso. Vamos agora começar a preparar com o material. Colocar ali para vocês irem acompanhando passo a passo. Então primeiro vai a manta, a gente coloca aqui, ela tem até um desenho, um formato, que a gente coloca em cima da cernelha, que é esse osso aqui, que a gente mede a altura do cavalo. Como aqui já está no jeito, eu jogo toda a sela, dou aquela ajeitada, né? Eu vou dar aquela chuchada aqui, ó, para dar um desenho bom, um formato bom da sela com a manta e tudo, né? Aqui eu coloco a barrigueira, primeiro de um lado, né? Aí vou para outro lado, ajusto a sela e a manta e o protetor de rim para este lado aqui e prendo a barrigueira para este lado. Cabeçada, se vocês puderem ver, o bridão é um bridão Pelican, que se chama, né? Uma perninha pequena. Aqui a gente usa um francalete para não ficar nem tão forte nem tão fraco, né? Aqui na perninha de baixo ele fica forte, aqui ele fica fraco, mas isso é para outro vídeo, né? Que eu vou explicar. Envolve primeiro a rédea no pescoço. Esse aqui é um menino comportado, já abre a boca pra gente poder colocar. Passo aqui de uma orelha, vamos pra outra, vem pra cá. Pessoal, essa rédea aqui, ó, é a rédea GOG, que a gente chama. Ela é colocada em cima da cabeçada ali, envolve aqui na barrigueira, que é uma rédea que nos auxilia a manter a nuca do cavalo um pouco mais cedida, né, pra gente, para que a gente possa trabalhar melhor a musculatura dele, né? Essa rédea é uma ferramenta que ajuda o cavaleiro e a amazona a fazer esse trabalho, né? Então vamos colocar. Se toda vez que entra, né, aqui na pista eu mantenho bastante passo, né, para ir aquecendo gradativamente, né? Nesse passo, eles são iguais a gente, né, na hora de trabalhar. Se a gente vai para academia, a gente não chega fazendo as coisas, já colocando peso, já se exercitando com um grau mais forte. A gente se aquece primeiro, né, tendões, músculos, respiração, né, o cardio, enfim, e aí depois a gente começa os exercícios, né? Com os cavalos é a mesma coisa. Então aqui eu caminho bastante, já vou criando a nossa comunicação, igual eu mudei de mão, né? Vou mudar de direção. Enquanto eu mudo de direção, a pressão e o grau da minha perna e da minha rédea também mudam, né? Então é muito importante que a gente coloque a pressão da perna de dentro um pouco antes da curva, né? Quando vai terminar a curva, a gente volta a pressão das duas pernas iguais, né? Imagine que a escala de pressão que tem que ter da perna, vamos imaginar que tem escala 2. A escala 2 é a conexão que você tem que manter
a todo tempo, né? Quando você aperta a perna de dentro com pressão maior para ele fazer uma curva mais arredondada na moldura correta, eu pressiono um pouco mais que escala 2, eu pressiono tipo escala 4 com a perna de dentro, né? Enquanto a perna de fora com escala 2, né? Quando eu termino de fazer a curva, aí eu coloco as duas na mesma pressão, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco uma pressão na minha perna de dentro do círculo um pouco maior. Aí eu terminei, eu coloco a perna de fora na mesma pressão. Vou mudar de mão, vou para a esquerda, coloco um pouquinho mais da pressão na perna esquerda, né? E depois, aqui terminando, eu coloco a pressão da perna de fora igual a de dentro, né? Então a gente vai brincando um pouco com essas pressões da perna, né? E para que ele vá trabalhando o posterior dele. Vamos começar num trote relaxado. Sentado na sela primeiro. Ok, muito bom. Ele reage um pouquinho. Eu mantenho o meu trabalho de comunicação com a perna, com as rédeas. Gosto dele abaixando um pouco a cabeça, cedendo a nuca, que a gente diz, né? Quanto mais ele consegue abaixar a cabeça, mais ele alonga e muscula todo o dorso dele, né? Toda a coluna dele, né? Ele ainda reage um pouco com a cabeça, principalmente desse lado aqui para a direita, que ele tem um pouco mais de dificuldade para a direita. Eu não brigo tanto porque a própria Red Agog vai me ajudando a trabalhar. Eu vou botando a prioridade, que é impulsão para frente, até ele alcançar o bridão, apoiar no bridão. Aqui ele começa a apoiar um pouco melhor. Muito bom, muito bom. Agora ele começou a querer ceder mais pra mim, demorou um pouco, mas eu não entro em guerra. Eu continuo na técnica, chamando ele, o famoso ganhando pelo cansaço, né? Muito bom. Mudar de mão. Muito bom. Aqui eu já peço uma saída de galope para a esquerda. Muito bom. Pessoal, como na hora acabou a bateria do meu microfone, eu estou vindo aqui narrar esse vídeo. Como eu vi que foi gravado no horizontal, eu acabei percebendo que eu falava esquerda, mas aqui no vídeo parecia que eu estava usando a perna direita. Mas enfim, nós vamos continuar, tá? Eu sigo num balanço bom. Eu gosto de dizer sempre com balanço positivo e relaxado, né? Para acompanhar esse movimento do cavalo, né? E a gente precisa ter esse apoio na ponta do dedo, mas o cotovelo leve. Aqui eu peço uma mudança de pé para a direita. Se vocês repararem, ele estava com o pé e a mão esquerdo na frente. Eu pressiono, nesse caso, a minha perna direita para incentivar um pouco esse lado. E aí, conforme o ritmo e o time do galope dele, eu afrouxo um pouquinho essa perna direita e entro com a perna esquerda mais atrasada. Essa é a última pedida para ele fazer essa alteração de mão. Aqui vai ter mais uma mudança. Estou vindo mudando para a esquerda. Então eu entro um pouco com a perna esquerda, dou aqueles 3 times de galope para daí afrouxar um pouco a perna esquerda e entrar com a direita. Assim ele me entrega a mudança, né? E volto para um galope positivo e relaxado aí.
Aqui eu vou brincar um pouco com a transição, então eu faço a transição para o trote, vou emendando a curva para a esquerda, na curva eu peço de novo um galopinho. É muito bom essa comunicação, essa linguagem que a gente vai desenvolvendo com o cavalo, porque não é só com as mãos, é com o corpo, então é muito bom sempre praticar isso. Começar a semana com esses trabalhos é muito importante. Aqui eu também faço do outro lado a transição trote. Quando ele vai entrar na curva para a direita, a gente pede também, aciona o galope do cavalo, mantendo essa comunicação harmônica. Isso é muito importante para começar a semana, né? Não só a musculatura, mas como a comunicação. Então eu mantenho esse trote sentado, engajado, com apoio para ele. Vou fazer uma mudança de mão ao trote, uma hora voltar para brincar de transição de novo com ele. Às vezes é bom mudar, ele quis lá antecipar lá atrás a saída do galope, acostumado no final da curva já sair no galope. Dessa vez eu decidi esperar mais um pouco, o que foi bom para ele. Aqui eu volto a pedir uma transição trote, ele não me atende na primeira, mas eu não entro em guerra, simplesmente volto pro ritmo e para a flexibilidade do meu corpo também, e chamando ele para abaixar e ceder um pouco a nuca para que ele possa alongar aí essa dorsal, né, essa até a lombar dele, né? Então aqui, como vocês podem ver, eu já vim com a rédea mais relaxada, mais solta, que é para dizer a ele que agora ele pode caminhar, colocar um passo largo aí, e eu venho caminhando depois, finalizando com relaxamento. Ele pode se sentir confortável e solto. Então, finalizado o treino de uma terça-feira para iniciar a semana.